O milionário congela ao reconhecer o pinguente da mendiga negra que lembra sua mãe perdida. Lucas Menezes não queria acreditar no que seus olhos flagravam naquela manhã cinzenta. O céu pesado, o vento frio cortante e a multidão apressada nas ruas com seus guarda-chuvas sujos criavam um cenário frio, impessoal, perfeito para a rotina feroz de um empresário bilionário como ele. Mas algo parou seu passo apressado no centro de São Paulo. Ali, entre buzinas, tudo gelou. Um pingente antigo pendurado no pescoço dela. Um pingente que Lucas jurava que só existia na memória empoeirada da infância. Era o pingente da mãe dele. A mesma joia que ele não via há décadas, esquecida em caixas velhas e fotos amareladas. Um coração de ouro com um detalhe em rubi, guardado como segredo silencioso no passado. O impacto bateu como um soco no estômago. As pernas de Lucas travaram. O barulho da cidade pareceu morrer por segundos, engolido por um silêncio estranho que só ele escutava. Naquela peça de metal e pedra estavam enterradas lembranças dolorosas. O rosto carinhoso da mãe, a ausência cruel da perda precoce, o vazio que nunca se fechou. Ele viu nos olhos daquela mulher um misto de reconhecimento e algo indecifrável. Pena, conhecimento ou talvez um aviso velado. O coração pulsava rápido, a garganta parecia apertada. Cada segundo ali crescia uma inquietação que ele não sabia nomear. Seu mundo, estruturado em poder e cifras implacáveis, ameaçava ruir numa altura jamais imaginada. A chuva fina começou a molhar o asfalto e ela suavemente borrava as luzes amarelas dos postes. Um borrão fantasmagórico dominava a cena. A cidade inteira perdia a importância diante daquele encontro quase sobrenatural. Pessoas passavam, algumas lançando olhares rápidos e desconfiados. Murmuravam entre si: olha só, por que será que ela tem essa joia? Estranho demais. A mulher olhou para Lucas com um olhar fixo, enigmático. Suas palavras quebraram o silêncio, suaves e firmes. Ele é seu, não é? Lucas sentiu as mãos trêmulas. Um fogo estranho queimava dentro dele. A vontade de fugir disputava com o impulso desesperado de entender, de pegar cada pedaço daquela história que parecia escondida por anos. Mas o medo do que poderia encontrar o paralisava. Segredos guardados, mentiras talvez, que podiam abalar tudo o que ele acreditava. A linha entre segurança e descontrole nunca esteve tão tênue. O trânsito, a pressa, o peso da vida bilionária desapareciam naquele instante borbulhante de mistério. Lucas estava congelado sob a chuva, não só pelo frio, mas por sentir que sua vida prestes a mudar de forma irreversível. Uma pergunta angustiante martelava sua mente, insistente e cruel. O que exatamente aquele pingente significa? E o que essa mulher oculta por trás do olhar? Ele não conseguia desviar o olhar. Aquela imagem, aquela joia, aquela história começava a rasgar o silêncio da sua existência. E ele ainda não sabia até onde essa busca iria levá-lo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah? E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O olhar de Lucas continuava preso naquele rosto marcado pela vida, como se fosse uma corda invisível atada ao peito. A mulher repetia devagar, quase sussurrando: "Ele é seu, não é?" O frio da manhã parecia só crescer, se entranhando nos ossos. Mas antes que ele pudesse responder, algo mudou. De repente, a mulher estremeceu. Um tremor violento correu pelo corpo dela, fazendo o pingente balançar como se quisesse escapar do pescoço. Os olhos, que antes carregavam uma calma enigmática, brilharam intensamente. Ela abriu a boca como se fosse falar. Mas ao invés disso, um grito seco, quase um gemido, cortou o ar. Quem estava por perto deu um passo atrás, alarmado. Num instante, aquela mulher conhecida virou um ser completamente estranho. O rosto se contorceu. Ela puxou o pingente do pescoço e mostrou para Lucas, com as mãos trêmulas. Mas o que parecia ser o símbolo da mãe dele não era. Lucas piscou forte, tentando entender. O coração batia na garganta. O que parecia ouro velho reluzia um brilho metálico, frio. De trás do pingente, uma pequena câmera, quase imperceptível, piscava uma luz vermelha indicando que estava gravando. Os olhos da mulher se fixaram em Lucas e ela disse com voz cortante, quase rouca: "Isso nunca foi da sua mãe." A cara dela mudou completamente. O medo desapareceu. Veio o desprezo. Eles nunca quiseram que você soubesse da verdade. Uma batida pesada ecoou no asfalto. Lucas olhou para o lado e viu 2 homens de terno se aproximando rapidamente, com uma expressão seca e urgente. "Senhor Menezes, precisamos conversar imediatamente. É uma questão de segurança." Um deles falou alto, fazendo a multidão se afastar, como se quisesse abrir caminho numa tempestade. Lucas sentiu uma pressão no peito, quase uma dor absoluta. Seu mundo de certezas desabava de forma brutal. A mulher segurou firme o braço dele e sussurrou, quase num aviso desesperado: "Eles estão te observando há muito tempo. E agora que você viu demais, vai ser difícil escapar." Foi quando a sirene da viatura cortou a rua. Luzes azuis piscavam freneticamente e a multidão mudava de rumo. Enquanto isso, um dos seguranças se aproximou, deu um passo largo e arrancou o pingente da mão da mulher com violência. Ela gritou. Lucas tentou reagir, mas foi puxado de lado pelos outros 2 homens. No meio do empurra-empurra e das vozes altas, aquela mulher jogou por baixo do casaco uma pequena folha amarelada. "Leia! Tudo está aí. A sua verdadeira história está toda ali." Lucas pegou o papel rapidamente, o coração batendo tão forte que parecia explodir no peito. Era um documento antigo, maltratado pela chuva. O título era, ou parecia ser, uma certidão de nascimento. Mas os nomes não batiam com o que ele conhecia. E tinha uma assinatura que ele nunca imaginaria ver associada ao seu passado. O nome do próprio pai, desaparecido há anos, ao lado de outra mulher que não era sua mãe. O estrondo da sirene se misturava com os gritos da mulher, que agora gritava por socorro, enquanto os homens apertavam a situação.
Lucas sentia o mundo girar, as pernas bambas, a garganta seca, a mente em pedaços. Tudo o que ele sabia, tudo o que acreditava era uma mentira cruel. Um peso que esmagava o coração em silêncio. Por trás daquela peça tão simples como um pingente, havia um segredo monstruoso, enterrado no passado da sua família. E ele estava prestes a descobrir que a verdade poderia destruir tudo o que ele era. A multidão, antes só curiosa, agora murmurava de medo, surpresa e dúvida. "Isso é maior do que dinheiro", ouviu alguém falar. "É um escândalo." Lucas nem sabia se queria correr ou confrontar. O medo apoderava-se dele, junto com uma faísca desesperada de esperança. Quem era aquela mulher? Quem era ele? E o que exatamente eles tentavam esconder? Enquanto a chuva agora caía com força, apagando tudo ao redor, Lucas manteve o olhar fixo naquela folha na mão. O jogo tinha virado de cabeça para baixo. E ele sentia lá no fundo que aquele era apenas o começo do que havia de vir. A chuva complicava tudo, escorrendo pelo papel amarelado. Enquanto Lucas tentava decifrar aquelas palavras tortas, borradas, o coração parecia querer sair pela boca. A multidão ao redor continuava se afastando, os olhares de curiosidade virando espanto. Mas, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. Um estalo seco cortou o ar. Não foi a sirene. Não foi um grito. Foi uma voz que nem Lucas esperava ouvir ali. "Pai?" O rosto de Lucas congelou. Vira a assinatura daquela certidão. Sabia que era dele. Mas a voz vinha do nada. Baixa, arranhada. Quase um sussurro que reverberou como trovão na cabeça dele. Na ponta da rua, uma figura saiu da sombra. Um homem idoso, curvado, mas com olhos tão afiados que pareciam perfurar o próprio chão. O homem tinha o rosto gravado pelo tempo, mas Lucas reconheceu sem hesitar. Era seu pai, ali, parado, como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo e arrancado do passado essa presença impossível. "Lucas, eu não morri", disse o homem, a voz carregada de dor e urgência. "Eu tive que fugir para proteger você." Tudo ao redor pareceu silenciar. O ruído da cidade, o grito da mulher, o barulho dos carros, tudo desapareceu, esmagado por aquele anúncio impossível. O pai dele estava vivo. Depois de anos acreditando no contrário, aquele instante rasgava todas as certezas que Lucas tinha. Ele deu um passo à frente, mas a mão do homem levantou na frente, frenética, tremendo. "Não se aproxime. Eles estão aqui. Não confie em ninguém, nem mesmo em mim." A mulher, agora recuperada da confusão, olhou para o velho com um misto de raiva e medo. "Então é você o traidor?" disparou, uma voz rouca cortando o silêncio. Lucas viu o olhar dela mudar, uma fúria primeva que não tinha nada a ver com a delicadeza do momento. "Você nos abandonou." Mentiu para o Lucas, tudo estava planejado. A multidão assistia perplexa, sussurrando análises apressadas. "O pai está vivo? Escândalo de família. Isso vai explodir na mídia." Murmúrios e cochichos em mistura com o som úmido da chuva. Lucas sentiu o peito apertar. Perguntas esmagavam o pouco que ainda restava dele. O que exatamente o pai estava escondendo? Que verdade monstruosa precisava ser protegida? E quem eram os eles que o velho mencionou? Sem aviso, um estampido forte soou. Um disparo?
Lucas mal teve tempo de virar para ver a mulher cambalear, levando a mão ao peito, os olhos arregalados em choque e dor. O grito dela fatiou o ar. A multidão se dispersou em pânico. O pai de Lucas caiu de joelhos, puxando-a para o chão. O olhar dele se fixou em Lucas uma última vez, desesperado e implorante. Corre! Apenas corre! No meio do caos, Lucas se agarrou ao documento, o coração destruído pela dor, pelo medo, pela incredulidade. Aquela não era mais uma história sobre um pingente ou uma joia perdida. Era uma guerra invisível, muito maior e mais cruel. A mulher, ainda ofegante, tentou se arrastar para longe, mas algo no olhar dela mudou novamente, revelando uma ferida profunda e uma verdade que não cabia dentro de nenhuma palavra. Lucas, em choque, olhou para o rosto da mãe dele, reencontrado naquele pingente, e se deu conta. Era só o começo, ou o fim de tudo. Mas que pedaço de tudo aquilo ele ainda podia chamar de seu? A chuva insistia em apagar os vestígios do que tinha acontecido. Mas as perguntas queimavam dentro dele, como brasas explodindo no peito. E no fundo, uma certeza cruel. Aquela verdade estava longe de ser apenas um segredo de família. Era uma bomba prestes a explodir, e ele estava no centro dela. A chuva já não era mais só um problema. Era um muro escorregadio entre Lucas e tudo que ele conhecia. O papel em mãos tremia como se fosse o último fio de sanidade que ele tinha. A mulher caída no chão, o pai ajoelhado, a sirene ameaçando explodir o caos. Mas então, num estalo de segundos, tudo mudou. Um clarão forte, um flash. Olhos arregalados, ladrões de sombra que surgiram do nada. Não eram só homens de terno, eram soldados. Não simples homens, mas gente pesada, armada, com coletes e uma velocidade assustadora. A multidão gritou, pessoas se espalharam como folhas ao vento. Lucas sentiu algo bater forte nas costas. O papel escorregou das mãos dele e voou para longe. Ele tentou se erguer, mas duas mãos firmes o agarraram pelo colarinho. Fique calmo, Sr. Menezes. Uma voz fria cortou o ar. Você não entende o que está em jogo. A mulher foi puxada para longe, o corpo dela subitamente estranho, como se tivesse se transformado num fantasma inquieto. Sua pele ficou pálida e os olhos, antes cheios de vida e raiva, agora ardiam em fogo vivo, vermelho. Você é um erro, gritou ela, e não era mais uma voz humana. Era uma mistura de raiva e desespero que fazia o chão parecer tremendo. Você não é o que pensa que é. Lucas piscou, confuso, enquanto a verdade explodia em sua frente como uma bomba. O pingente, a certidão, seu pai vivo. E essa mulher, quem diabos ela era? Mas a resposta veio de onde ele menos esperava. O homem idoso. Seu pai não tentou fugir. Até mesmo parecia diferente. Não um homem velho, cansado e derrotado, mas alguém que escondia uma força quase sobre-humana atrás dos olhos cansados. E no instante seguinte, ele tirou do bolso um dispositivo estranho, pequeno, um chip de memória. Lucas, você precisa ouvir isso, murmurou. Só que antes que pudesse dizer mais, as luzes dos soldados ficaram mais fortes, apontando direto para ele. Os seguranças que antes pareciam aliados? Seus olhos. Porque nada do que você acha que sabe é verdade, disse ela calmamente, mas o tom era mortal. Você não é filho daquele homem. Você foi criado para acreditar nisso. O mundo de Lucas quebrou de novo. Ele sentiu um vazio frio. Não o vazio da ausência da mãe, não o da perda do pai, mas um buraco fundo, esquisito, onde algo vital havia sido arrancado. A mulher engoliu em seco e continuou, agora com voz baixa e firme.
Você foi forjado, programado. Lucas Menezes não existe. O silêncio era pesado, gelado. Lucas olhou para o rosto do pai, buscando um sinal, uma negação, alguma resposta. O velho homem sorriu, mas sem alegria. Eu não sou seu pai, ele confessou, sem hesitar. Eu sou seu protetor. Você é uma peça de um jogo que nem imaginamos. Seu sangue, seus pais verdadeiros, eles nunca estiveram vivos para você. Lucas sentiu as pernas fraquejarem, a garganta fechando como se fosse morrer de repente. A multidão, atrás deles, estava congelada, os cochichos virando gritos surdos. Experiência, manipulação, traição. Ele fechou os olhos por um instante, tentando respirar. Quem me criou? Antes que alguém respondesse, as luzes dos soldados subiram num estrondo agonizante e as sirenes cortaram o ar. Um helicóptero apareceu no céu cinzento sobre eles, iluminando tudo com holofotes cegantes, no meio daquele fogo cruzado de verdades e mentiras. Lucas percebeu que tudo que ele acreditava, seus passos, sua história, seu próprio nome, eram apenas pedaços de uma mentira gigantesca. Ele não sabia mais nem quem era, nem em quem podia confiar. E então, no meio da confusão, o documento que agora estava coberto de lama abriu um compartimento secreto no papel. Um código escondido, uma chave para algo ainda mais obscuro. O jogo tinha mudado de vez. O verdadeiro inimigo não estava na família, nem no passado. Estava dentro dele mesmo. E a corrida para descobrir isso só começava. O papel molhado escorregava nas mãos trêmulas de Lucas. O suor frio misturado à chuva fazia a tinta borrar mais ainda. O barulho lá fora, as vozes perdidas, tudo parecia um eco distante, enquanto seus olhos tentavam entender o código que surgia bem na frente dele. Mas antes que pudesse decifrar qualquer coisa, um sussurro cortou o ar. Um som fraquinho, quase impossível de captar. E Lucas virou o rosto, tentando achar quem falava. Foi quando o céu, pesado e cinza, rachou num estampido brutal. Um trovão que parecia vir de dentro da terra. Algo tão violento que o chão inteiro tremeu. A multidão se calou. Os olhos se levantaram, buscando o motivo daquele estrondo. E então aconteceu. Um buraco negro se abriu bem no meio da rua, como se a cidade engolisse tudo para dentro de si. A chuva ralou, o vento silenciou, só restou aquele gigantesco vórtice escuro, esfumaçado sugar o ar, o som e até a luz dos postes. Lucas sentiu o sangue gelar. Era um túnel de sombras, um vazio que parecia puxar não só os corpos, mas as histórias, as memórias, a alma. Lá dentro, naquela escuridão viva, uma voz atravessou o desastre. Não humana, não comum. Um grito, uma risada cruel, misturada a uma canção triste. E no meio daquela confusão, uma imagem surgiu. A mulher da rua, com o pingente falso ainda na mão, flutuava ali, meio transparência, meio pesadelo, olhos vermelhos prendendo Lucas. Mas o choque real veio quando a figura do pai dele, o velho que parecia frágil, atravessou a borda daquele buraco negro, caminhou lentamente rumo à multidão e começou a mudar. A cada passo, a pele dele se distorcia, os olhos brilhavam com um fogo estranho. A voz, que antes soava humana,
agora ecoava com um timbre sintético metálico. Lucas, ele disse, mas aquela palavra saiu arranhada, como se fosse uma máquina tentando imitar um homem. E aí, o pior, o pai foi puxado para dentro daquele vórtice por uma força invisível. Tentou resistir, gritando pelo filho, mas a escuridão engoliu seu corpo completamente. O grito se transformou num estalo seco, como se algo tivesse estourado dentro dele. Lucas ficou parado, apavorado, com o peito esmagado, a garganta travada. A mulher virou para ele e sorriu, um sorriso que não tinha mais nada de humano. Você pensa que sua vida é real? Que seu passado é verdadeiro? Tudo isso é um programa, uma criação. Você é uma cópia, Lucas, um simulacro. A voz dela era um misto de desprezo e piedade. Os soldados, as câmeras ocultas, o chip destruído. Tudo fazia sentido de repente. Ele não era gente de verdade. Era um experimento, uma mentira atrás da outra. Mas a bomba final explodiu quando ela tirou o pingente do pescoço. E, ao invés do ouro e rubi, mostrou uma pequena etiqueta metálica, gravada. Protocolo 07B, sujeito em desenvolvimento. Naquele instante, Lucas sentiu o mundo ruir. O vazio dentro dele virou um abismo infinito. O buraco negro começou a fechar com um ruído de sucção. A luz reapareceu nas ruas. A chuva voltou com força dobrada, lavando a mentira da cidade. Mas no rosto de Lucas, a dúvida sangrava profunda. E se ele nunca tivesse tido uma mãe, um pai, um passado real? Se tudo o que ele é só um código sendo executado? Enquanto a turbulência da tempestade atormentava os arredores, não havia resposta. Só uma explosão silenciosa dentro do peito de Lucas. E mais do que nunca, ele sabia que a verdade que procurava não estava no passado. Estava dentro dele mesmo. E isso era um apocalipse. O jogo tinha terminado? Ou acabava de começar? A chuva não dava trégua. Molhava tudo, menos a confusão que crescia em volta de Lucas. O buraco negro sumira. A luz voltou, mas a sensação de vazio dentro dele continuava colada como um peso que não desgruda. Ele estava ali, parado, tentando entender o que aquela mulher acabara de dizer. Você é uma cópia. Lucas Menezes não existe. Como assim? Programa? Experimento? Era demais para a cabeça dele. De repente, um ruído estranho começou a escutar. Um leve sussurro eletrônico, misturado com estática. Parecia vir do próprio corpo, como se algo dentro dele estivesse ligando. Ele levou as mãos ao peito, sentiu algo estranho na pele. Uma vibração diferente, como se seu corpo não pertencesse só a ele. A mulher se aproximou, passo a passo, com aqueles olhos agora vermelhos brilhando na escuridão. Um sorriso cruel se desenhando no rosto. Você foi fabricado. O que chama de mãe, de pai, é mentira. Eu sou a prova viva disso. Lucas piscou tentando afastar a imagem dela, mas a voz dela ficava mais clara. Dentro da cabeça dele, atravessando tudo. Você não é Lucas Menezes. Você é o erro do projeto deles. Um projeto que eles queriam esconder. Nesse momento, o corpo do velho homem, o suposto pai, começou a tremer violentamente. A multidão que buscava a distância ficou em silêncio, espantada. Lucas deu um passo para frente. Assustado, pai tentou chamar. E foi aí que o impossível aconteceu.
O velho tirou um capuz que cobria parcialmente o rosto. Mas não era apenas um velho. Quando o capuz caiu, todo o rosto dele se desfez. Não era humano. Pedaços de metal, fios, circuitos expostos. Um rosto feito de componentes, luzes piscando sob a pele. Um androide. Uma máquina. O choque foi imediato. Gritos irromperam na rua. Mas que diabos é isso? Que mentira é essa? Cadê o homem que ele dizia ser? Muka sentiu o peito apertar, quase sem ar. Aquele não. Era o homem no qual ele confiava. Não era seu pai, era outra peça daquele quebra-cabeça insano. E o pior, o androide avançou em direção à mulher. Os olhos agora, uma mistura de azul frio e vermelho ameaçador. Ele agarrou seu braço com uma força que parecia esmagar um esqueleto. Chega! Você mentiu! Você nos traiu! A mulher rugiu, um som não humano, e naquele instante algo mudou dentro dela. A pele desbotada, os olhos vermelhos viraram brilho intenso. Quase como fogo, ela se transformou. Não era uma mendiga, não era humana. Lucas engoliu seco. O medo tomou conta. "O que vocês são?" perguntou, voz quase um sussurro. O androide soltou a mulher com violência. E ambos ficaram frente a frente, como inimigos antigos. Então, para surpresa de todos, a mulher falou sem medo. "Somos fragmentos do projeto que te criou." A multidão congelou. Os murmúrios cresceram. Projeto? Fragmentos? Clone? Traição? Lucas sentiu as mãos trêmulas. O mundo dele, aquele monte de verdades falsas, se esfarelava em pedaços. E veio a bomba. O androide olhou para Lucas, num misto de rancor e tristeza mecânica, e disse: "Você não é a verdade. Você é a falha. Mas eu sou o original." O silêncio foi tão profundo que qualquer som parecia um trovão. A multidão começou a recuar. Lucas sentiu vontade de sumir. Ele encarou o androide, o que sempre achou ser seu pai, e agora sabia. Ele era a chave, o guardião de tudo que foi criado e escondido. E que a história que ele acreditava era só um conto dentro de uma mentira ainda maior. Nesse instante, um disparo ecoou no ar. A mulher caiu no chão, um fio de sangue escorrendo pelo canto da boca. Todos pararam. Lucas caiu de joelhos ao lado dela. Olhou para o androide, para o corpo caído, para o documento molhado no chão. Que ele era? O que aquele jogo monstruoso queria dele? Onde estava a verdade? E no fundo, uma nova pergunta surgiu, cruel, cortante. Se aquele androide era o verdadeiro Lucas Menezes, o que ele era afinal? O mundo dela estava prestes a virar do avesso, de novo. E Lucas sabia que não poderia mais fugir daquilo. Nem da mulher, nem do androide, nem do mistério que pulsava dentro dele como uma bomba pronta para explodir. O céu cinzento fechava os olhos de Lucas numa promessa silenciosa. A luta apenas começava, e ninguém ali sairia desse lugar da mesma forma. O disparo cortou o ar. O corpo da mulher caiu devagar, estatelado no chão ensopado. O sangue se espalhava, quente, como uma mancha de petróleo em um lago limpo. Lucas sentiu o peso do mundo caindo no peito. Um furacão de medo e pânico esmagando o que restava dentro dele. O androide, com aquele rosto de metal e pele rachada, parou. Olhou para o corpo caído, olhos brilhando em azul frio. Mas então algo aconteceu que ninguém esperava.
Um estalo seco ecoou pela rua. A multidão congelou, os sons sumiram, até o vento pareceu prender a respiração. O corpo do androide começou a vibrar, tremendo como uma tempestade prestes a explodir. E, num movimento brusco, a face metálica se abriu. As engrenagens expostas rodaram em zumbidos altos e, de dentro daquela peça de máquina, uma voz familiar falou sem hesitar. Lucas, não é ele. O coração de Lucas bateu tão forte que parecia explodir. Ele piscou, incrédulo. Aquilo não podia estar acontecendo. Não agora. O androide deu um passo para trás e, antes que alguém pudesse entender, segurou um pequeno aparelho preso em seu braço e apertou um botão vermelho. Um holograma azul surgiu no ar, iluminando os rostos da multidão em tons frios que matavam qualquer calor. Na imagem, uns olhos familiares encaravam direto para Lucas. Os dele, só que diferentes, mais jovens. E a voz vinha, firme e clara. Lucas não é quem vocês pensam. Ele é um vírus, uma falha, uma cópia corrompida do original. Eu sou o verdadeiro. A multidão se afastou, murmurando, alguns tremendo, outros olhando com descrença. As sirenes ligadas faziam uma trilha sonora caótica, mas ninguém se movia. Lucas sentiu as pernas falharem, suas mãos tremiam, o papel molhado escorregava lentamente do bolso. O vazio dentro dele crescia, como se estivesse sendo sugado para um buraco infinito. Mas o pior ainda estava por vir. De repente, a mulher no chão mexeu os dedos. Os olhos vermelhos, aqueles olhos impossíveis, se abriram lentamente, revelando um brilho diabólico, uma luz cortante. Ela sorriu, um sorriso que não era humano, mas frio, calculista, cheio de fogo antigo. Vírus? Cópia? Não! A mulher sussurrou, a voz ecoando como trovão no silêncio que caiu. Você não é uma falha. Você não foi programado para existir. Lucas A. encarou, o peito apertado, a garganta quase sangrando. Você é a origem. Um silêncio mortal se formou. O androide congelou, como se a revelação o tivesse paralisado. No seu sangue, no seu código, há algo que ninguém sabe. Nem mesmo você, ela continuou, arqueando a sobrancelha como quem segura um segredo macabro. Você é a peça que todos tentavam esconder. Não uma cópia, mas uma chave, um portal, o que foi perdido e o que pode destruir tudo. Lucas sentiu um tremor violento passar pelo corpo, uma onda de calor e frio ao mesmo tempo. A chuva continuava caindo, pesada, mas ele mal percebia. A multidão, agora em choque aberto, começava a dispersar. Vozes corriam, mas Lucas só tinha olhos para aquela mulher, para aquela voz que mostrava um caminho tortuoso e aterrador. Ele tentou falar, mas não saiu nada. Só um nó de dor engasgando na garganta. O androide deu um passo à frente, com a cara meio metálica, meio humana. Sua voz, agora mais suave, quase um sussurro triste. Lucas, eu fui construído para protegê-lo. Mas você não foi feito para ser protegido. Você nasceu para mudar tudo. E então, como se o chão fosse abrir de novo, o telefone de Lucas vibrou sozinho. Ele olhou para a tela. Uma única palavra, sem remetente, sem explicação. Desperte! Foi como se aquele comando fizesse seu corpo explodir. A chuva, o medo, a verdade, tudo veio à tona com força brutal. Lucas encarou as duas figuras à sua frente. A mulher, que era quase uma entidade sombria, e o androide, que podia ser um pai ou um monstro. Mas no fundo,
Uma pergunta rolava feroz e cruel. Se ele não era quem pensava, quem, afinal, estava por trás da tela do celular lhe mandando aquela mensagem? E o que aconteceria se, ao despertar, tudo o que ele conhecia desaparecesse para sempre? A resposta estava ali, afiada como uma navalha, respingando esperança e desespero no mesmo instante. O jogo de verdade só começava agora. O celular de Lucas continuava brilhando naquela tela. Única, a palavra desperte, martelando na mente dele feito uma sirene sem fim. Ele queria apagar, esquecer, fugir, mas não conseguia tirar os olhos daquele aparelho. A chuva caía forte em golpes grossos, como se o céu estivesse querendo lavar cada mentira daquela rua. O androide olhava para ele com uma mistura estranha de tristeza e rigidez mecânica. A mulher, no chão, respirava de leve, ainda com aquele olhar que parecia arder em fogo oculto. Lucas tentou se levantar, mas o corpo estava pesado, como se cada músculo se recusasse a obedecer. A dor no peito não era só física. Era uma ferida invisível que se abria toda vez que a realidade mudava. Quando finalmente ergueu o rosto, a multidão já havia se afastado. Um círculo vazio rodeando o trio que parecia estar em outro mundo. Murmúrios confusos enchiam o ar, mas Lucas mal escutava. Ele só sentia aquele apertar gelado no peito, como um nó feito de aço. Aí, sem aviso, o telefone vibrou de novo. Mais uma mensagem. Desta vez, 3 palavras que despedaçaram qualquer resto de normalidade. Você não existe. O silêncio gritou mais alto que antes. Lucas olhou ao redor, procurando respostas. O androide deu um passo à frente, mas parou. Respirava, ou pelo menos fazia um som parecido, e disse, em voz pesada: Eu não vim proteger você porque você é real. Eu existo para conter o que você pode fazer. Lucas sentiu o sangue como gelo no corpo. O que eu posso fazer? Antes que alguém pudesse responder, um som alto quebrou tudo. Um disparo potente, diferente do anterior, veio da esquerda da rua. O som explodiu na cabeça dele. Fazia tudo parecer lento, uma transformação de luz em colapso. De repente, o rosto do androide começou a tremer. Não só tremer, mas a se desfazer, como se a pele metálica fosse fumaça se dissolvendo no ar. Seus circuitos expostos começaram a canibalizar uns aos outros. Um terrível estalo, ruídos eletrônicos disparando em desespero. Lucas viu horrorizado. Aquele corpo de máquina começava a perder forma. Reduzia, encolhia, virava um borrão de luz azulada, até desaparecer. Não sobrou nada, só ar quente e um silêncio assustador. A mulher no chão, com seus olhos incandescentes, sorriu como se estivesse esperando. Mas a voz dela, quando veio, foi um sussurro gélido, direto na alma de Lucas. Nem ele era real. Lucas sentiu o chão evaporar sob os pés. Ele tropeçou, quase caindo. O documento molhado deslizou no asfalto. A tinta escorria, feito lágrimas de tinta preta. E então, algo que ninguém podia imaginar aconteceu. O celular de Lucas soltou um brilho horripilante. A tela se rachou como vidro quebrado e uma imagem surgiu. Não era um vídeo, não era uma foto. Era ele, só que não. Era um Lucas diferente, com olhos vazios, sem alma, algemado em uma sala branca e sem janelas. Ele estava parado, imóvel, uma voz metálica e distante ecoando por trás dele. Confirmação de ativação. Sujeito 7B está operacional. Iniciando o protocolo de eliminação de anomalias. O rosto de Lucas congelou.
Aquela era a própria voz que ele não lembrava ter ouvido antes. Era ele mesmo? Enquanto a chuva parecia perder força, um trovão cortou o céu como uma lâmina. A multidão ficou muda. As sirenes silenciaram, como se a própria cidade prendesse a respiração. Lucas agarrou o celular, a imagem se tornando cada vez mais nítida. Sua mão tremia tanto que quase deixou cair. A mulher olhou para ele, os olhos vermelhos refletindo aquela imagem branca de prisão, e disse devagar, com um sorriso devastador: "Você foi criado para ser destruído, desde o começo." Lucas tentou respirar, mas a garganta parecia ter se fechado de uma vez só. O queixo dele caiu, o mundo desabou outra vez, aqui mesmo, no meio daquela rua ensopada. A última peça daquele quebra-cabeça cruel nunca foi um homem vivo. O androide sombrio. Foi ele mesmo, um prisioneiro de si, um experimento que perdeu o controle antes mesmo de nascer. A mulher se ergueu, agora com uma luz estranha em volta, como se fosse menos mendiga e mais essência, e falou uma última frase antes de desaparecer na neblina. "Você não é o fim, você é o começo, e desta vez vai decidir quem realmente é." Lucas ficou ali sozinho, com a chuva voltando a cair forte, e o telefone mostrando, na tela rachada, uma última palavra piscando, como um aviso de bomba: "Desperte." E a rua inteira parecia gritar um segredo terrível. Quem nos criou para ser quem? E quem vai destruir quem? O celular continuava brilhando na mão trêmula de Lucas. A palavra "desperte" piscava, implacável. A chuva caía e parecia querer lavar cada fragmento da manhã que fizera sua vida virar do avesso. E dava um passo, depois outro, quase como se o peso no peito fosse o chão que o puxava para baixo. Mas foi aí que aconteceu. Um estalo agudo, cortante, que partiu o ar como uma lâmina. De repente, a multidão parou tudo. Os olhares se voltaram para um ponto onde ninguém esperava. Um homem saiu andando devagar, como se pisasse sobre vidro quebrado, do meio do círculo que se formara. Era o segurança mais alto, o que arrancara o pingente da mulher. Mas o que Lucas viu naquele rosto era impossível. Dentro da máscara rígida de um rosto fechado, os olhos não piscavam. Eles brilhavam de uma forma que ele conhecia muito bem. Aqueles eram os olhos dele, exatamente iguais. Não uma cópia, mas seus próprios olhos. O homem, ou criatura, começou a tirar lentamente o capacete, revelando uma pele que se desfazia em faíscas, pedaços diferentes, como se fosse feito de vários pedaços colados e com um defeito exposto, um mosaico desconexo. Era o Lucas verdadeiro? Ou o que restou dele? O silêncio cortou o ar, pesado, sufocante. A multidão congelou. Pessoas tapavam a boca. Algumas tremiam. Outras só encaravam em choque branco. Lucas deu um passo para trás, o nó na garganta apertando até quase impedir a respiração. Como podia isso? Quantas versões de um mesmo homem precisavam existir para destruir tudo que ele conhecia? Para apagar de vez a linha tênue da própria realidade? E foi aí que o segurança falou. A voz era fria, metálica, cheia de um desprezo que gelava a espinha. "Eu sou você, o verdadeiro. O que deveria estar aqui desde o começo.
eliminado essa falha que é você. Mas o sistema errou, deixou você existir. Lucas sentiu a dor lançar um choque elétrico pelo corpo. Mas por que eu? Porque você é o erro mais explosivo que criaram. Uma anomalia fora de controle. E eu fui programado para corrigir isso. Para te eliminar. Antes que Lucas pudesse responder, uma explosão de luz branca tomou conta da cena. A mulher no chão, com seus olhos incandescentes, se levantou num salto rápido, quase animal. Ela riu, uma risada assombrosa, cortante, que arrepiou até os ossos. Não vai acontecer, seu saco de engrenagens inutilizado, não enquanto eu existir. E numa fração de segundo, ela disparou na direção do tal Lucas verdadeiro, movendo-se tão rápido que parecia quebrou o tempo. Um choque brutal. Os dois caíram no chão, lutando, uma disputa desesperada entre máquina e sombra. Lucas, ainda atordoado, olhou para o rosto verdadeiro dele, uma mistura fria e inumana, e soube que nunca mais poderia confiar em nada nem ninguém. Mas o choque final veio como um trovão inesperado. Da multidão, uma voz sussurrou, quase chorando. Todo mundo errou. Você nunca foi um sujeito real. Vocês são memórias desconectadas. Ecos de um passado que ninguém quis lembrar. E foi nesse instante que o telefone de Lucas tocou de novo. Você está pronto? Uma voz que ele nunca ouvira, mas que parecia sair de dentro dele, profunda, fria. Pronto para o quê? Ele sussurrou, o corpo tremendo. A resposta veio rápida, como uma sentença. Para acabar com tudo, ou começar de verdade. O céu cinzento, a chuva que parecia não ter fim, o corpo caído da mulher, o androide desaparecido. Tudo se dissolvia num turbilhão de dúvidas e medos. Lucas respirou fundo, olhando para os dois lados. Pela primeira vez, ele sentiu o peso real daquela escolha, ceder ao destino que já estava traçado ou lutar para escrever uma nova história. Mas a pergunta que queimava no peito dele era outra, muito mais cruel, muito mais devastadora. Se ele não era peça perdida nem a cópia falha, então quem era a verdadeira ameaça? E quem, afinal, estava segurando as rédeas desse jogo doente? A noite caía de vez, a chuva martelava o chão e Lucas soube que tudo que ele acreditava estar perdido estava só começando a se revelar. E o pior, ele não tinha para onde escapar. O jogo de verdade nem começou ainda. O silêncio tomou conta do lugar, pesado, esmagador. A chuva ainda caía, mas parecia que até ela hesitava diante do que estava prestes a acontecer. Lucas encarava o segurança, o falso dele, que respirava com uma calma assustadora, olhos frios como aço. O coração de Lucas martelava no peito, como se tentasse fugir dali. O nó na garganta apertava cada vez mais. Era como se o mundo inteiro estivesse no limite, prestes a explodir. De repente, um som agudo, como o chiado de uma falha elétrica, cortou o ar. A mulher, caída no chão, levantou-se devagar, meio cambaleando, mas com aqueles olhos que brilhavam como brasas vivas na escuridão. Seu sorriso não era de quem desistia, mas de quem estava pronta para a luta final. Não vai acabar assim, ela gritou, a voz carregada de raiva e promessa. Num movimento rápido, ela avançou contra o homem de olhos iguais aos de Lucas, o verdadeiro. A luta virou um turbilhão, sombras e labaredas, como fogo contra metal. Lucas ficou parado, o corpo paralisado entre o desespero e a vontade louca de fazer algo. O mundo girava em volta. As gotas de chuva escorriam em zigue-zague, borrando a cena.
Murmúrios e gritos da multidão se misturavam com o cheiro de terra molhada e óleo queimado. Tudo acontecia num ritmo frenético e cruel. E então, no momento em que a luta parecia alcançar seu ápice, uma voz profunda soou de repente. Não humana, mas mecânica, distante e firme, interrompendo o protocolo final ativado. Um estalo cortou o coração de Lucas. Luzes vermelhas acenderam-se nos cantos da rua. Portas se abriram em prédios ao redor, revelando uma tropa inteira de figuras armadas, mas não de homens comuns. Eram máquinas, robôs gigantes com armas nas mãos, encarando o trio central como uma ameaça final. O androide falso, ou verdadeiro, olhou para Lucas. Olhos carregados de tristeza mecânica. Você não tem mais escolha. Ou se rende, ou tudo termina aqui. O aperto no peito de Lucas virou uma dor dilacerante. Ele olhou para a mulher, a última chama de esperança viva. Diante dele, ela sorriu, quebrando um instante o caos. Se vamos acabar juntos. A sua verdade, a minha mentira. Tudo junto, queimando até não restar sombra. O tempo pareceu congelar, e num impulso que não sabia se vinha do medo ou da coragem, Lucas deu um passo à frente, afastando o medo que quase o sufocava. A multidão, agora distante, assistia silenciosa, segurando a respiração. Mas então, o impossível aconteceu. O celular em sua mão soltou um brilho forte. A palavra desperte pulsou, mas dessa vez acompanhada por um código que Lucas não entendia. Uma nova chave. E no fundo do seu peito algo acordou. Não um ser programado, não uma falha, mas algo muito maior. Algo que nem ele mesmo sabia explicar. A mulher olhou para ele uma última vez, com aquele olhar ardendo em fogo e tristeza. Você é a chave, Lucas. A escolha. Agora o futuro é seu. Com um rugido, a tropa mecânica avançou. O mundo virou uma tempestade de luzes, ruídos e correria. Lucas sentiu o ar fugir do corpo, o coração congelar, o medo engolir cada pedaço de si. E no meio do caos, ele só sabia uma coisa: a luta não acabava ali. Seria o começo de algo maior, sombrio e incerto. O jogo nem começou, e a verdade talvez nunca fosse mesmo revelada. Agora chega de suspense. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as histórias exclusivas que vêm aí. E acredite, as próximas vão explodir sua cabeça. Esmaque o botão de like agora, porque é assim que a gente cresce e vence o algoritmo. Não tem desculpa. Sempre mande suas teorias e reações na seção de comentários. Eu leio tudo e é o que mantém esse espaço vivo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que vão pirar nesse desfecho de tirar o fôlego. Só os verdadeiros fãs entendem o poder desse apoio. Não fique de fora. Faça parte da história que só aqui acontece.